E para quem não me conhece, eu sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM. E aqui, hoje, a gente vai falar especificamente sobre como você pode tratar o zumbido pela ATM, tá, gente? E aí, por que você precisa saber avaliar a presença do zumbido no seu paciente? O primeiro ponto, existe uma demanda de 28 milhões de brasileiros com sintomas de zumbido e 278 milhões no mundo como um todo, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. E cada vez mais, problemas musculoesqueléticos associados à coluna cervical, ao crânio, à disfunção de ATM, estão vinculados aos sintomas do paciente, seja por desequilíbrios após trauma, seja por processos infecciosos dentro do ouvido que aumentam a tensão, seja por alterações posturais da cabeça e do pescoço, ou por dores referidas, sensibilidades referidas através dos músculos da cervical. E tem um ponto, ou por compressão de nervos associados com essa região, como o nervo auriculotemporal, que é uma porção do nervo trigêmeo que sai dessa região interna e vai inervar toda essa região aqui por fora. Ele pode ser comprimido entre o ângulo da mandíbula e o processo mastoide. É a partir daí que você começa a entrar em um mundo onde os seus pacientes estão loucos por profissionais e não conseguem ter resultados. É literalmente aprender a desenvolver estratégia de tratamento, a desenvolver, tá? É literalmente estratégias de tratamento para eliminar a dor e o zumbido de forma rápida que você deve ter, tá? E dentro dessa perspectiva é que eu vou trazer para você primeiro o que é o zumbido, né? E aí, segundo a Associação Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, eu vou até ler aqui. O zumbido ou tinnitus é a percepção do som sem a presença de uma fonte externa. Ou seja, você tem um barulho interno sem esse barulho chegar até você. E dentro dessa perspectiva, você precisa entender o que é que dentro do seu corpo pode estar levando o paciente ao problema. No caso, o que é que dentro do corpo do paciente está levando isso a ele? E é uma verdadeira oportunidade de tratamento, uma vez que muitos dos pacientes nunca tiveram a oportunidade de ficar sem esse sintoma, nem sequer por um minuto. E essa oportunidade, de fato, vai fazer com que você chegue em um nível de cobiça pelos seus pacientes. E é por isso que eu estou aqui, para lhe direcionar. Quem está entendendo, quem está ouvindo tudo, vai apertando o coraçãozinho, vai dando like. Quem vai chegando, compartilha aí com 3 amigos para a gente ir disseminando ainda mais esse conhecimento. Beleza? Simbora? E aí, gente, para que você entenda isso, e eu vou trazer porque é uma dificuldade que eu já tirei dos meus alunos, alguns mais recentes ainda têm, e que eu preciso, de fato, levar você para um outro nível e direcionar o seu tratamento. É que, Randy,
O que eu preciso observar no meu paciente para entender o problema dele como zumbido e melhorar a dor e o sintoma dele que vem comprometendo a qualidade de vida. Primeiro, você tem que saber se este é um zumbido somatosensorial. E o que é o zumbido somatosensorial? É um zumbido associado com a porção somática, músculo-esquelética, que gera informações sensitivas distorcidas. Ou seja, a atividade sonora tem relação com um problema somático. E pensando nessa perspectiva, você precisa saber a localização, se é em um ou nos dois ouvidos. Você precisa saber intensidade e volume, mas assim como buscar entender o que está aumentando este volume e esta intensidade. Se ele tem o mesmo tipo de som, só um zzz, um chiado, ou um apito, pim, ou uma chuva, shh, ou uma cachoeira, shh. E a partir daí, você precisa entender qual foi o fator desencadeante. E para isso, o que é que você precisa? E serve também para todos, inclusive para meus alunos que estão aqui. E quanto mais a gente esclarecer isso, é melhor, para dar mais e mais segurança. Porque eu quero que você não cometa mais esse erro. Ninguém aqui. Ninguém. E o erro passa por um processo de avaliação mal executada. Você, quando ouve falar que o seu paciente tem zumbido, ai meu Deus, zumbido, lá vem um zumbido, eu não consigo tratar o zumbido. Ai meu Deus, paciente de zumbido é difícil. Você já cria um bloqueio para todas as suas sinapses, suas conexões neurais. E a partir desse bloqueio de conexões neurais, nada chega na sua cabeça de possibilidades de tratamento. E aí eu lhe pergunto, você sabe trabalhar uma dor cervical? Você sabe trabalhar as tensões suboccipitais? Talvez o zumbido do seu paciente tenha só relação com isso. E você perde a oportunidade de tratar o paciente em alto nível, em eliminar a dor dele, porque você não tem o raciocínio clínico e a inteligência emocional de respirar fundo e dizer, vamos lá, vamos entender o que o paciente tem. O que eu puder fazer, eu vou fazer. E chegar com consciência tranquila para executar o seu trabalho. É a partir daí que você vai realizar a sua anamnese. E pensando nessa anamnese de forma clara, você tem que saber o fator desencadeante. O fator desencadeante para o zumbido vai determinar se, dentre as causas, ela tem característica somatosensorial. Por que, Randy? Porque o fator desencadeante pode ser após dormir de mau jeito e ter um torcicolo. O fator desencadeante pode ser depois de um movimento brusco e ter um torcicolo. O fator desencadeante pode ser depois de uma pancada, de um trauma e ter uma disfunção. O fator desencadeante pode ser vários, mas o sintoma ser único.
Então, se você quer começar a pensar como expert, como um profissional de elite da ATM, que é um profissional que consegue pensar fora da curva, sair daquela média, tanto do ponto de vista de resultado, como do ponto de vista de paciente, como do ponto de vista de remuneração. Você precisa conduzir o seu raciocínio clínico em busca da causa. O sintoma pode ser o mesmo para diversas possibilidades de gatilho para o zumbido. E é assim que você deve entender. Zumbido existe, beleza, é um sintoma para diversas possibilidades que chegam para o paciente. Partindo desse pressuposto, o zumbido é um sintoma, de acordo com a Organização Americana de Otorrinolaringologia. O sintoma que está associado a um outro problema de qualquer região que esteja afetando o corpo do paciente. E quando você entende que o zumbido é o sintoma, isso é um conceito básico que você precisa ter e que você pode encontrar em qualquer Google que você der, você encontra. Zumbido é um sintoma. Você vai destravar sua mente e vai tirar a associação do zumbido como causa de problemas, causa de problemas, causa de problemas. Não, o zumbido é consequência, é sintoma. Tá? E aí já começa a destravar esse raciocínio clínico aí. Quem está destravando, coloca aí hashtag, tá? Hashtag tô destravando. Coloca aí hashtag tô destravando. Coloca aí, comenta, mete o dedo no coraçãozinho aí, eu vou falar, vou pedir, porque isso faz com que mais pessoas cheguem à nossa live para poder elas serem impactadas e a importância de tratar o seu paciente de forma específica, de forma a direcionar, destravando. Isso aí, Liegis. E aí, gente, para você começar esse processo de destrave, eu tive que abrir a sua mentalidade, tive que abrir a sua perspectiva, eu tive que tirar você de pensamentos dentro da caixa, né? Aquele pensamento da média. E aí, quem pensa junto com a média não é profissional que gera resultado acima da média. Isso vocês devem concordar comigo. E dentro dessa perspectiva, como é possível entender a disfunção de ATM gerando o bruxismo, o zumbido? Como é possível entender a disfunção de ATM gerando o zumbido? Primeira coisa, presta atenção. Se o paciente tem zumbido e também tensões no sistema estomatognático, você não precisa saber de muita coisa. Você precisa saber se existe a associação entre o zumbido e algum sintoma, também sintoma, do sistema estomatognático. Tensão musculoesquelética, apertamento, estalidos, rigidez
hipersensibilidade em toda a região. Porque ao saber isso, você já começa a construir um diagnóstico assertivo para gerar resultado. Porque ao conectar essas duas coisas, você já vai investigar direto. E investigando direto, você vai perguntar o quê? Anota aí. Randy, o que é que eu preciso perguntar? Existe variação do zumbido ao abrir e fechar a boca? Tem gente que tem sensação de plenitude. Sensação de plenitude. Ó, ele tampa e volta. Tampa e volta. Que não chega a ser um zumbido, mas que pode gerar uma sensação de que você está escutando alguma coisa, porque às vezes quando você tampa, você escuta a pulsação da artéria. E aí, o tamponamento do ouvido faz com que você escute essa sensação. Quem já teve isso? Quem já teve isso, comenta aí. E é importante que vocês interajam aqui, por quê? Porque nós, como profissionais, precisamos sentir o que o paciente sente para poder fazer o que de fato é preciso para eliminar o problema dele. E dessa forma conduzi-lo ao melhor tratamento. Beleza, Randy? Ponto 1 anotado. Abrir e fechar a boca. Ponto 2. Existe alteração do zumbido durante o movimento cervical, seja inclinação para um lado para o outro, seja a anteriorização, seja a retração da cabeça e do pescoço. Existe isso? Opa, não. Show de bola. Sim. Opa, tem problema músculo-esquelético associado. Ah, Randy, se eu deito de lado, o zumbido começa. Se eu deito do outro, não começa. Tem relação com a posição da cabeça e do pescoço. Existe uma grande possibilidade de que haja um problema somatosensorial. E como eu iniciei explicando isso, vai determinar se este é um problema associado à nossa função. Por quê, Randy? Porque você precisa fazer o diagnóstico diferencial. Existem diversas possibilidades do bruxismo acontecer. Seja por história de infecção, do bruxismo, do zumbido acontecer. Seja por infecção do conduto auditivo. Seja por problemas de química corporal, ou seja, contaminação química do corpo, fatores não auditivos, tá? Pode ter relação com excesso de cerúmen no ouvido, excesso de cerúmen, tá? Pode ter relação com doenças neurológicas propriamente ditas. Então é o seguinte, Randy, eu tenho condição de tratar meu paciente com zumbido? Tenho, desde que ele seja somatosensorial. E aí você precisa fazer o diagnóstico diferencial. E ter a humildade de calçar sua sandalinha da humildade e dizer para o paciente, querido, de acordo com os testes, tem relação com a minha atribuição e a gente vai fazer o melhor. Ou dizer, querido paciente, eu não tenho condição de lhe ajudar, porque isso não é um problema somatosensorial. Isso não é um problema associado com a porção mecânica. E fazendo isso, um diagnóstico diferencial, você já vai estar ajudando o seu paciente de forma absurda.
A gente, como profissional do toque, como profissional de intervenção, a gente tem um grande problema. E eu vou clarear isso para vocês. Randy, qual é o problema? Na verdade, eu quero mostrar o problema e trazer para você uma oportunidade. Uma oportunidade grande de destrave da sua mentalidade profissional. Qual é a oportunidade de destrave da sua profissão? Quem aí já foi para um médico, pagou caro, só para ter um diagnóstico, só para ser consultado, para o médico olhar e dizer, não, você tem isso, ou você precisa procurar esse tipo de profissional. Você precisa procurar um neurologista, você precisa procurar um endocrinologista, você precisa procurar um dermatologista, você precisa procurar um reumatologista. Quem aí já foi? Se você já foi para este tipo de profissional e ficou extremamente grato pela ajuda, por que você acha que orientar o seu paciente para ele conduzir o melhor tratamento não é fazer nada para o paciente? Orientar o paciente para ele ser direcionado a outro colega para uma avaliação clínica é sim a nossa função e de extrema importância para o paciente. Você não está sendo menos ou mais profissional porque você deixou de colocar a mão do paciente. E o profissional verdadeiro expert, ele só faz a abordagem na hora que tem que fazer, quando tem certeza do que está ali e vai e resolve. Então, gente, quando você consegue perceber que você vai destravar o seu paciente, que você vai conduzi-lo a um tratamento a partir da orientação, não fique preso porque você é um profissional de intervenção de indicá-lo ele para um otorrino, de indicá-lo, né, para um otorrino, de indicá-lo para um dentista, de indicá-lo para outra profissão. Porque muitas vezes você pode ter um paciente com um zumbido que não é somatosensorial, ele é clínico. Ele é clínico. Tá? E aí você vai começar a sentir o sabor da satisfação profissional. A satisfação de fazer o bem literalmente para o seu paciente sem criteriosamente tocar nele. A consciência tranquila de que você fez o melhor. Quem aí, né? Quem aí está participando da live tem sensação de plenitude no ouvido ou zumbido? Coloca aí, comenta aqui. Algum de vocês tem este tipo de sintoma? Plenitude no ouvido, plenitude é sensação de que ele está tampado, ou que tem um chiadozinho que associa a isso. Tem um chiado, alguma coisa que associa. Comenta aí. Kamala. A Kamala tem. A pergunta que eu faço para a Kamala e para alguém que esteja aí. Kamala, este teu chiado, este teu zumbido, altera com algum movimento que você faça? Aí é que você começa a diagnosticar se é somatosensorial e se você deve ter a abordagem de um profissional de intervenção, de movimento. Porque uma vez que você diagnostica isso, você conduz a abordagem para o movimento. Olha aí, às vezes, Sandra, terapias relaxantes direto em Portugal.
E aí, gente, você vai começando a direcionar. E a disfunção de ATM é uma dos principais pontos de atenção que eu vou falar agora para vocês. Porque eu quero, literalmente, que você veja isso. Porque se o paciente coloca feito cama-ala, sim, quando eu deito, sim, quando eu boto a cabeça para um lado e para o outro, você tem que buscar perceber quando começou isso e qual fator está desencadeando mais associado com esse movimento. Ou o fator que, se fizer, diminui esse tipo de alteração. E aí, Randy, o que é que você pode fazer? Por exemplo, a Kamala pode fazer um teste simples. Ela pode, deitou, sentiu, ela pode comprimir a região superior do ouvido lateral. Comprimir. O que isso vai trazer? Ela comprimindo a região lateral, por exemplo, estou dando um exemplo aqui de avaliação. Uma avaliação provocativa. Faça uma avaliação provocativa e tenha a causa do problema do seu paciente resolvida. Quando você tem um paciente que tem um zumbido e esse zumbido aumenta quando deita, você pode expor a testes para ver se há diminuição. E aí, pressiona e realiza o movimento de deitar. Será que melhora? Será que gera algum alívio? Se gera, ótimo. Achamos um ponto que deve ser trabalhado imediatamente para melhorar o sintoma do paciente. E eu vou mostrar exatamente isso aqui. Se quando você deitou, o zumbido apareceu. Deitou, movimento, possibilidade somatosensorial. E aí agora você vai deitar, apertando a fossa média do crânio. Essa região acima do conduto auditivo. Por que isso? Porque é aí que vai estar o vestíbulo coclear, o par de nervo craniano, o oitavo par de nervo craniano, associado com a inervação interna lá do crânio. O vestíbulo coclear. É aqui que também vem o nervo aurículo temporal para inervar essa região. E a partir daí você trazer isso. Então, Kamala, faz esse teste e depois retorna aqui para a gente poder saber de você, tá? Saber de você. E desta forma, você, através do teste provocativo, encontrar uma possibilidade de que, opa, quando eu faço a inibição desta região, o zumbido diminui. A sensação de tamponamento diminui. Não sei se vocês já viram, e quem não viu, eu convido você, tá? Convido você a ver. Aqui no Instagram, galera do Facebook e do YouTube, está no Facebook também isso, tá? Existe a Ana Cristina, tá? A Ana Cristina, ela é fonoaudióloga e ela é uma das minhas alunas muito querida do Rio de Janeiro, uma pessoa que já trabalhou só trabalha mais na parte hospitalar, e dentro da parte hospitalar trabalhou com bebês, trabalhou com UTI-NEO, trabalhou em hospitais em vários pontos. E certa vez, ela conversando comigo, e tem lá esse relato dela, tá aí um post que eu fiz no Instagram e no Facebook, tá? Onde ela fala sobre
a melhora do zumbido do paciente dela, que é professor de natação do filho dela, com um atendimento. Ela fez, Randy, foi surreal. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca trabalhei, nunca consegui encontrar um problema de forma tão clara, de forma tão rápida, para gerar um resultado tão impressionante. Porque a gente tem uma interpretação que é o seguinte, gente. Se você faz algo muito rápido, aquela coisa não presta. Ah, talvez não preste. Não. Lembre que em relação à performance, em relação à atuação profissional, quanto mais rápido você consegue fazer e conseguir o resultado, mais reconhecido você será como, caraca, eu estava com isso há meses e você vem com um atendimento e resolve. É essa a realidade que você tem que começar a entender. Tá? Quem está destravando o raciocínio aí, coloca aí para mim, hashtag tô destravando, comenta aí, mete o dedo no like, galera, ó, no joinha, mete o dedo no joinha, mete o dedo também aí no coraçãozinho, mete o dedo aí, tá? Vamos ver se a Kamala fez o teste da gente e volta aí para dizer para a gente aí continuar essa perspectiva. Uma das coisas que eu sempre recebo, e aí a Elisângela perguntou aqui no Instagram, é, Randy, por onde eu começo? Você precisa começar ouvindo o paciente. Presta atenção. Aqui está o detalhe que vai fazer você sair do 0 para 100% de resultado. 100% de resultado. E quando você faz essa escuta boa, a anamnese, é aí que você começa. Para você entender onde foi desencadeado. Se existe um fator infeccioso, um fator emocional, lembrando que o fator emocional não é causa, ela é gatilho. Se existe um fator mecânico, infeccioso, existe um fator metabólico, o que é que existe? E aí, definir a abordagem do seu paciente e aprofundar no relato que ele traz. Qual é outro grande erro que faz com que você não tenha resultados com esse tipo de paciente? É você focar em resolver o sintoma dele. É você se desesperar com o sintoma dele. Veja a Kamala aqui, ó, a Kamala Randy. Fiz o teste apertando o temporal. Melhora assim um pouquinho. Opa, se melhora, existe uma relação mecânica do crânio na intensidade desse zumbido. E falando em crânio, falando em fossa média, quase caí aqui, falando em fossa média, a gente tem quem? O osso temporal. O osso temporal, ele escuta o nome, articulação temporomandibular. Ele é o osso principal da articulação da TM. E se eu trabalho nele, inibo ele, isso melhora ou alguma coisa de função temporal pode estar associada. E sabe o que pode ser legal para ajudar aí a Kamala? Para aproveitar e agregar na nossa live, no nosso conhecimento? É que, Kamala, faz esse movimento aqui, ó. Faz esse movimento. Deixa eu mostrar. Queixo para frente. Queixo para trás.
Queixo para frente, queixo para trás. Faz isso 5 vezes, deita novamente. Presta atenção. Onde eu vou chegar, e eu vou explicar isso aqui para você destravar o seu raciocínio clínico e melhorar o conhecimento na avaliação e no diagnóstico do seu paciente. Quando você fizer isso, você deita e verifica. Pega essa mensagem. Melhorou? Não melhorou. Melhorou um pouco? Melhorou muito. E agora, deitada, se ainda continuar, você vai fazer esse mesmo movimento. E para trás. E para trás. E verificar a diferença. Faz isso aí, que eu vou continuar e a gente volta trazendo a dinâmica aqui para todo mundo saber de você, tá? Peguei a Kamala aqui aleatório e a gente vai conduzindo para você entender e observar o desfecho dessa história no final da nossa live aqui, tá? Gente, tá claro para vocês? Tá ficando claro? Tá ficando claro para vocês? Coloca aí, aperta no coraçãozinho e bota aí hashtag destravando. Vamos destravar tudo, gente. Vamos destravar tudo. E dentro dessa perspectiva, outro ponto que me trazem é, Randy, não sei como avaliar o zumbido. Você não sabe como avaliar o zumbido? Primeira coisa que você tem que entender é que o zumbido é um sintoma e não é o problema. Não é a causa base do problema. Zumbido é um sintoma. Zumbido é um sintoma. Atenção. Depois disso, você já destrava, porque se é um sintoma, você não precisa focar nele para tratar como causa. Ali não vai ser causa. Não vai ser causa. Ok? Segundo ponto é o diagnóstico diferencial. Se existe problema químico, infeccioso ou não. E o terceiro ponto, tá? O terceiro ponto é se tem relação com problemas musculoesqueléticos, em especial o movimento da cabeça e do pescoço, e em relação com o crânio, que é outra chavezinha que a gente vai falar muito durante esse aquecimento para a nossa jornada do Expert em ATM, que vai acontecer gratuitamente de 2 a 6, mas você precisa se inscrever. E o link está lá na descrição do meu perfil, tá? O link está lá na descrição do perfil. Tá? E aí, não sei como tratar. Você precisa entender isso e agora fazer os testes provocativos, que é o que eu estou fazendo com a Kamala. Provocativos para ver se esse sintoma aparece ou não. Tá? Aparece ou não. E assim, conduzir melhor essa abordagem, tá? Conduzir melhor isso, tá? E aí, gente, outra coisa, Randy, não tenho conhecimento suficiente nessa área. E o que é que eu faço? Primeiro, você precisa acompanhar todas as lives de aquecimento e a jornada. Porque eu vou poder lhe conduzir conhecimento após conhecimento. São aproximadamente 30 lives que a gente vai fazer. E cada live vai ser um tijolinho na construção do seu conhecimento e do seu diagnóstico e do seu tratamento, da sua assertividade, para fazer você eliminar a dor do paciente já no primeiro atendimento a partir da jornada. A jornada eu vou dar o passo a passo, mas aqui a gente vai aquecendo para você ter um maior aproveitamento. Tá? O maior aproveitamento. Então, acompanha, porque não tem hoje, que eu conheço, nenhum livro
nenhum professor, nenhum expert, nenhum mentor que fale sobre isso que a gente fala integrando desta forma. Eu quero que você faça parte dessa elite da ATM para poder gerar resultados e ter o seu paciente, ó, sem dor. Tá? E aí, gente, ó, por que você deve investir tempo estudando, avaliando e tratando o seu paciente desunbido? O primeiro ponto eu já falei. No Brasil, aproximadamente 28 milhões de pessoas estão com sintomas de zumbido. E 1/5 dessas pessoas estão com limitação na qualidade de vida. Só quem já tratou o paciente com zumbido, só quem conhece um paciente com zumbido, sabe o desespero que é. E desde que eu procurei melhorar um paciente meu de zumbido, após vê-lo com tanto sofrimento, aquela agonia, sem posição, a ponto, doutor, o médico fala para mim que é emocional, que é ansiedade, mas não é, doutor, tô tranquilo, eu tô ficando ansioso agora, depois de 6 meses com esse zumbido, isso aí tá me acabando. E quando você entende, eu gosto muito de falar isso, que você é instrumento de Deus para cuidar das pessoas como profissional de saúde, você começa a ficar incansável na busca do problema do paciente ser resolvido. Mas tudo é uma questão de decisão. Ou você decide ser o profissional, a transformação, a bomba nuclear de transformação na vida das pessoas como profissional de saúde, de um exterminador de dor dos seus pacientes, como Deus lhe colocou na Terra para ser, ou, de fato, vai ser muito difícil você conseguir todos os seus objetivos. Tem uma frase que diz: quem por dinheiro vem, por dinheiro vai embora. E quem por valor vem, por valor ele fica. O que é que eu quero dizer com isso? Se a sua vida é viver a sua vida profissional por dinheiro, você sempre vai buscar o dinheiro e não sua satisfação profissional. Mas se você decide ser instrumento de Deus na vida das pessoas, para cuidar do sofrimento das pessoas e, com isso, ganhar dinheiro, e com isso ser bem remunerado, e com isso fazer com que as benesses do mundo venham até você, porque você é filho do Criador e filho daquele que é dono de tudo e pode dar o que você quiser, desde que você consiga entender a sua missão. Todos aqueles que trabalham por missão prosperam na vida. Todos aqueles que trabalham por missão prosperam na vida. E trabalhar por missão, na disfunção de ATM, no zumbido, é algo que transforma os seus resultados. Que faz o resultado acelerar, porque você começa a buscar a causa base e a integração desse raciocínio clínico. Agora foi um destrave aí emocional para vocês, um destrave para que vocês entendam que é preciso ter decisão. Quanto mais você procrastina, mais difícil vai ser gerar resultado. Você procrastina estudar, você procrastina se dedicar, você procrastina avaliar o paciente. Ah, você quer logo ir tratar. Não procrastina isso, não coloca para depois.
Antes do tratamento vem a avaliação. Quem aí já... Uma enquete aí. Quem aí já passou a avaliação muito rápida para ir para o tratamento na ansiedade de resolver o problema do paciente? Coloca aí eu. Eu já fui um. Eu já fiz isso. Quem mais? Se você já foi como eu, coloca aí. Eu já. Coloca aí. Comenta aí para eu ter uma noção de fato de como vocês estão. Comenta aí. Tá? Olha aí. Felipe, eu. Jaque, eu. Linde, eu. Que coisa, né? Lília. Presta muita atenção no que eu vou dizer a todos que disse eu, aqueles que ficaram com vergonha de dizer eu e aqueles que um dia podem sentir isso, fazer isso. O que é que você vai tratar se você não sabe o que é para tratar? E a avaliação determina isso. Você está focando no sintoma. Focar no sintoma é manter o paciente no padrão lesional. E às vezes você não entende porque a agenda fica vazia. Às vezes você não entende porque falta, às vezes, pacientes. Porque tem um vácuo, às vezes, na agenda. Que muitas vezes você pecou lá atrás e perdeu uma grande oportunidade de se tornar referência para o seu paciente. Um verdadeiro expert, de gerar um resultado rápido. E aí, você, ao perder essa oportunidade, uma bola de neve começa a ser construída, tá? Veja. Para quem está acompanhando aqui, olha o que a Kamala diz. Quando faz o movimento do queixo para frente e para trás, há uma redução do volume. E para trás, escuta estalido. Veja que informação importante. E eu quero que anotem isso daí, que isso vai ser determinante para vocês. Jaqueline, Rosana, Luana, Michele, Josi, Eliana, Osélia, Rayato, Valquíria, Driga, Andréa, Marisa, Elisângela, todos que estão aqui. Lilian, Sandro, Mariana, Silvia, presta atenção. Quando existe variação de sintoma no movimento de protrusão e retrusão, esse movimento está associado com o deslize para frente e para trás do côndilo na articulação. Só que tem um detalhe, esta articulação ela é dividida em dois compartimentos, o compartimento superior e o compartimento inferior. Se existe variação neste movimento, existe uma relação de disfunção no compartimento superior da ATM, que tem um comprometimento entre o temporal e o disco articular. Se existe uma alteração entre o disco e o temporal, existe uma alteração funcional mecânica desse temporal que pode estar comprometendo a função do sistema estomatognático e toda a estrutura posterior. Tá claro para vocês isso, gente? Tá claro. E o que é que a Kamala precisa? Uma abordagem craniana de liberação dessas estruturas. Isso é um dos pontos que pode ser observados, tá? É um dos pontos. Precisa destravar isso.
precisa destravar isso e todas as relações. Lembrando que o temporal está aqui, mas tem o occipital, tem o parietal, tem o frontal, e esse problema do temporal pode estar associado secundariamente com o problema occipital. Isso é assunto para outro momento. Assunto para outro momento. Mas eu quero dar clareza a vocês quanto a isso, para que vocês construam essa perspectiva, para que você construa o entendimento e faça com que isso melhore, tá? Isso melhore. Então, é possível, desde que você tenha o conhecimento para construir o seu diagnóstico, para construir essas perspectivas. Valeu? Tchau, tchau.